Olá, pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais uma aula de estatística aplicada, no dia 9 de março de 2021, correspondendo, se não me engano, à quinta aula, né? A nossa quinta aula, tá? Então, a aula de hoje vai ser uma introdução à inferência, né? Para essa introdução à inferência, eu vou apresentar, né? Introduzir a inferência estatística através de um exemplo simulado, tá? Uma simulação que nos dá uma visão geral de como funciona a inferência estatística, né? Quais os conceitos básicos, os resultados básicos para se fazer uma inferência estatística, ok? Então, para a aula de hoje, tem aí uma introdução à inferência, através do exemplo simulado, uma introdução, a gente vai ver a distribuição amostral da proporção, tá? Ou distribuição da proporção amostral, tá? Distribuição de probabilidade, né? E uma tabela de todas as possíveis amostras da proporção amostral do exemplo simulado e as referências. Sim, se alguém tiver alguma questão, alguma dúvida ao longo da apresentação, pode ficar à vontade, tá? Para perguntar, preferencialmente através do áudio, porque de vez em quando é que eu dou uma olhada no chat, né? Para perceber se existe algum comentário ou alguma dúvida. Ok? Então, vamos lá. Bom, para introduzir a noção dos primeiros resultados de inferência estatística, a gente deve lembrar do conceito de população, né? População é um conjunto de elementos que tem pelo menos uma característica em comum associada a um problema que a gente pretende estudar, tá? Então, para esse exemplo simulado, eu estou pensando numa população onde eu tenho interesse em estimar a proporção de homens na população, tá? Então, suponha que existe uma população formada de 4 pessoas, certo? Onde existe 3 homens, que a gente pode denotar aqui, denominando por H1 é o homem 1, H2 é o homem 2 e H3 é o homem 3. Então, homem H1, H2, H3. É João, Pedro e Francisco, por exemplo, tá? E uma mulher nessa população, por exemplo, Maria, tá? Então, supõe que toda a minha população contém apenas 4 pessoas, 4 elementos, onde desses 4, 3 são homens e uma mulher, tá? Então, o interesse no estudo é pesquisar, investigar a proporção de homens na população, tá? Então, o interesse é num parâmetro, né, P, proporção de homens, tá? A gente deve lembrar o conceito de parâmetro. Parâmetro é uma característica numérica associada a dados populacionais, né? É uma quantidade que a gente tem interesse em conhecer, que geralmente é desconhecido, né? E nesse caso aqui, o parâmetro é P, proporção de homens na população. Nesse caso, se a gente conhecesse toda a população, a configuração da população, nós saberíamos que existe 3 homens dentre um total de 4 pessoas. Então, nós temos uma proporção de homens de 3 quartos, 0,75, 75% de homens, tá? O problema é que, geralmente, essa proporção de homens na população é desconhecida, tá? Transferindo esse mesmo problema para uma situação real, aqui, por exemplo, de pesquisa eleitoral, nós estaríamos interessados na proporção de eleitores favoráveis a um certo candidato. E aí o parâmetro seria o P, proporção de eleitores favoráveis, né? Tá? Então, veja que, como a gente está explorando os conceitos das aulas passadas, população, parâmetro, e a gente vai ver que vai precisar conhecer um pouco sobre amostra, estatística, e a gente entender bem o que significa cada um desses termos, né? Por isso que eu fiz aquela primeira lista, explorando os vários conceitos básicos de estatística, tá? Então, P, como eu disse, é um parâmetro que geralmente é desconhecido. Com isso, se P é um parâmetro, né, uma quantidade numérica geralmente desconhecida, nós teremos um objetivo que de estimar P,
usando dados amostrais. Geralmente, a gente não consegue observar toda a população, realizar um censo, então a gente coleta uma amostra, e de preferência aleatória, tá? Então, através de uma parte da população, a gente vai pretender aqui, né, nosso objetivo vai ser, observando uma amostra, uma parte da população, fazer inferência sobre a proporção populacional, tá? Então, usando uma estatística, que é o quê? Uma característica numérica com base em dados amostrais, tá? A partir da estatística, a gente fazer uma inferência, uma afirmação sobre a característica populacional P, o parâmetro, né? Fazer uma afirmação sobre a população como um todo, mas a partir de dados amostrais. Bom, então, não conseguindo observar toda essa população aqui, de 4 pessoas, a gente pode, por exemplo, retirar uma amostra aleatória simples, o AAS, significa amostra aleatória simples, com reposição, tá? Então, o que significa amostra aleatória simples com reposição? Significa que vamos, por exemplo, tirar 2 pessoas dessa população, n igual a 2 é o tamanho da amostra, retirando 2 pessoas de uma maneira, através da técnica de amostragem chamada amostra aleatória simples com reposição. Como é essa técnica? É uma técnica que garante que as pessoas retiradas dessa população, elas são retiradas de forma independente, tá? E elas devem ter a mesma probabilidade, igual probabilidade de surgir, de ser selecionada na amostra, tá? Então, cada um dessas 4 pessoas tem igual probabilidade de ser selecionada na amostra de tamanho 2, tá? Então, existe uma aula que eu ainda estou gravando, preparando e gravando para vocês, que fala com detalhes as técnicas de amostragem, as principais técnicas de amostragem, daquele estudo, tipo de amostragem, que é levantamento amostral, que foi da última aula que eu apresentei para vocês, tá? Então, dos 4 elementos da população, eu retiro uma amostra tamanho 2. Então, retiro uma primeira pessoa, retiro uma segunda pessoa para compor a amostra. Elas devem ser retiradas de forma independente e com igual probabilidade de serem selecionadas. E essas 2 pessoas compõem a amostra, que é uma parte da população, tá? Por que elas são retiradas de forma independente e com igual probabilidade? Porque eu estou supondo que a minha amostra é do tipo amostra aleatória simples com reposição, ok? Então, se a amostra aleatória simples com reposição é realizada, nós teremos o seguinte. Bom, para fazer inferência sobre um parâmetro P, por exemplo, proporção de homens na população, nós representamos a população por uma distribuição de probabilidade. Veja como é importante a gente lembrar o que é uma distribuição de probabilidade nesse momento, né? Distribuição de probabilidade é um conjunto formado por todos os possíveis valores que uma variável aleatória pode assumir com as respectivas probabilidades, onde as probabilidades são maiores ou iguais a 0 e a soma das probabilidades tem que ser igual a 1. É o total de resultados possíveis. Então, a probabilidade tem que somar 1, tá? Então, na inferência estatística, a gente geralmente representa uma população através de uma distribuição de probabilidade que tem um certo parâmetro que nós temos interesse em estimar, em fazer inferência. Como a gente quer fazer inferência sobre P, proporção de homens, tá? Então, a gente pode representar a população por uma variável Bernoulli. Então, X, que é a variável populacional, digamos assim, tá? Tem uma certa distribuição Bernoulli de parâmetro P, né? Por que X Bernoulli? Porque X pode assumir o valor 1 se a pessoa na população for homem, H, homem, com probabilidade de ser homem igual a P. Ou X igual a 0 se a pessoa é mulher, M, com probabilidade de ser mulher, 1 menos P, tá? Então, é sucesso, homem, né? Fracasso, mulher. Sucesso com probabilidade P, fracasso com probabilidade 1 menos P, tá? Então, a gente representa a população por uma distribuição de probabilidade. Como a amostra é retirada de forma aleatória simples com reposição, então, além das amostras
serem independentes, elas têm a mesma distribuição de probabilidade da população. Ou seja, essa pessoa aqui da amostra, ela corresponde a uma variável aleatória x1, que assume o valor 1 se homem, assume o valor 0 se mulher, e assume o valor 1 com probabilidade P, certo? Valor 0 com probabilidade 1 menos P. Da mesma forma, essa pessoa aqui, ela é uma variável aleatória x2, a segunda pessoa selecionada, ela assume o valor 1 se homem, valor 0 se mulher. 1 com probabilidade P, 0 com probabilidade 1 menos P. Ou seja, x1, o sexo, né, o gênero da primeira pessoa, tem distribuição Bernoulli de parâmetro P. E x2 tem distribuição Bernoulli com parâmetro P. E elas são independentes entre si. Tá? Por que isso acontece? x1 é Bernoulli, x2 é Bernoulli, mesma distribuição da população, e são independentes, porque x1, x2 é uma amostra aleatória simples com reposição da minha população. É a definição de distribuição de amostra aleatória simples de uma variável aleatória x. Tá? x1, x2 é uma amostra aleatória simples com reposição da variável aleatória x. Tá? Ou, de outra forma, x1, x2 é uma amostra aleatória dessa população aqui, tá? Que eu estou representando pela variável aleatória x. Ok? Então, estes resultados aqui, tá? x1 Bernoulli e x2 Bernoulli com o mesmo parâmetro P e independentes, a gente usa para construir uma distribuição de probabilidade de uma estatística que a gente vai usar para fazer inferência sobre P, sobre a proporção de elementos na população. Pergunto a vocês, alguma dúvida até aqui? Gostaria de questionar algum outro detalhe? Alguma dúvida, pessoal? Algum comentário? Tá dando para entender? Certo. Estão achando interessante esse exemplo? Tá? A mesma ideia que a gente está usando aqui, esse é um exemplo simulado, pessoal, com uma amostra de tamanho 4, muito pequena, a população, a amostra tamanho 2, quero dizer, tá? Então é muito simples, mas ela funciona do mesmo jeito para uma amostra de uma pesquisa eleitoral, por exemplo, entendeu? Tá? Uma pesquisa eleitoral, ela funciona do mesmo jeitinho, tá? Então era muito didática apesar de não ser, digamos, uma amostra grande e tudo, mas ela representa muito bem um problema real, ok? Então, conceitos importantes, estatísticas. A gente já viu, né, que são valores calculados em função dos elementos da amostra. É uma característica numérica, um valor que é função da amostra, de dados amostrais. Então, a gente percebeu aqui, ó, x1, x2 são valores numéricos, 1 ou 0, né? São variáveis aleatórias que podem assumir um valor 1 ou 0, sucesso ou fracasso, tá? Com probabilidade P e 1 menos P de fracasso, tá? E elas são independentes. Então, uma função dessas variáveis aleatórias aqui, elas são estatísticas, tá? Então, exemplo, a proporção amostral, a soma das variáveis aleatórias x1, x2 dividido por n. x1 assume o quê? Valor 1 ou 0. Então, se x1 assume valor 1 ou 0, x2 também, quando eu somo os valores de x1 e x2, vai dar a soma de uns, né, com zeros. Né? Ou seja, total de sucessos, dividido pelo tamanho da amostra. Então, total de sucesso dividido pelo tamanho da amostra dá a proporção de sucessos. Nesse caso, proporção de homens na amostra. Tá? Então, a proporção, na verdade, é uma média amostral. É uma média onde os valores assumem valores zeros e ou uns. Né? Então, a soma de valores zeros e uns dá o total de sucessos, total de uns, total de sucesso. Dividido pelo tamanho da amostra, então, é uma média, que, no final das contas, é a proporção de sucessos. Ok? Então, as estatísticas obtidas de amostras aleatórias, elas são variáveis aleatórias, né? Ora, se a amostra é aleatória, função de dados aleatórios também vai ser uma variável aleatória, né? Portanto, elas têm uma distribuição de probabilidades, né? Onde a distribuição de probabilidades pode ser caracterizada por uma média, uma variância, um desvio padrão, quantis, etc., moda,
moda da distribuição de probabilidades e assim por diante. Existem várias características que a gente pode extrair da distribuição de probabilidades. Mais uma vez, veja como é importante a gente lembrar o que é uma distribuição de probabilidades. É um conjunto de possíveis de pares, onde nós temos, de um lado, todos os possíveis resultados da variável aleatória, e, de outro lado, todas as probabilidades correspondentes desses valores que a gente lista. Aí, as probabilidades maiores ou iguais a zero, e a soma das probabilidades igual a 1. Tá? É uma distribuição de probabilidade. Então, é bom a gente ter bem consolidado esses conceitos. Né? O que é uma distribuição de probabilidade? Tá? É a representação do comportamento de uma variável aleatória, tá? Relacionando os possíveis valores dela com as correspondentes probabilidades que cada uma delas pode assumir. Tá? Então, uma estatística é uma variável aleatória que tem uma distribuição de probabilidade, que pode ser caracterizado por média, variância, desvio padrão, etc. Ok? Então, a proporção amostral, sendo a soma das variáveis Bernoulli, né, ela é uma variável aleatória. Tá? Então, faz sentido a gente conhecer a distribuição de probabilidade da proporção amostral e calcular o valor esperado da distribuição da proporção amostral, a variância, desvio padrão e assim por diante. Então, distribuição amostral ou distribuição por amostragem nada mais é do que a distribuição de probabilidades de uma estatística, onde estatística é uma função de dados amostrais, de variáveis provindas de uma amostra. Novamente, distribuição amostral ou distribuição por amostragem é a distribuição de probabilidades de uma estatística. Exemplo, a proporção de elementos com uma certa característica na amostra, P barra, a gente vai denotar por P barra. É uma estatística, e a distribuição de probabilidade amostral dela, no exemplo simulado, admitirá uma certa média, esperança de P barra, e uma certa variância de P barra, conforme a gente vai ver posteriormente. Outra interpretação do que é uma distribuição amostral. A distribuição de probabilidades dos valores obtidos para a estatística quando, numa população finita, todos os valores possíveis são considerados na seleção dos elementos populacionais. Tá? Então, quando a gente consegue extrair todas as amostras possíveis de uma população finita, tá? Aí a gente relacionando todos os possíveis resultados da estatística com as respectivas probabilidades e for relacionado a todos os possíveis valores, possíveis amostras, gerando todas as possíveis estatísticas, nós temos uma distribuição de probabilidades amostral. Tá? Ou seja, é a distribuição de probabilidades da estatística quando todas as amostras possíveis de serem retiradas da população original são consideradas. Tá? Então, antes nós tínhamos o quê? Que é a distribuição de probabilidade de uma estatística. Ou podemos pensar que é uma distribuição de probabilidade de todas as amostras possíveis de serem retiradas da população original sendo considerados. Ok? Agora, isso quando a população é finita. E quando é infinita? Quando a população é identificada por uma distribuição de probabilidade que admite uma infinidade de valores possíveis, né, uma população infinita, a gente representa por uma variável aleatória x contínua, então não é possível gerar todas as possíveis amostras. Concordam? Porque se a população é finita, a gente consegue ver todas as combinações possíveis de forma finita e extrair a distribuição de probabilidade dessas todas as possíveis amostras. Mas, no caso contínuo, existe uma infinidade, né, de valores possíveis. Então, a gente não consegue tirar todos os valores possíveis. Aí, nesse caso, é razoável considerar a simulação de um número grande de amostras e ter uma ideia do que acontece com a estatística de interesse. Então, a gente simula a coleta de várias amostras, de um número muito grande de amostras, e verifica qual é o comportamento dos possíveis valores com as respectivas frequências. Tá? Vamos ver agora o exemplo de uma distribuição amostral. Para estimar a proporção populacional de homens, P,
veremos como se comporta a distribuição de probabilidades da proporção amostral P barra, considerando todas as amostras aleatórias simples com reposição possíveis, né? Como a população tem 4 elementos e a amostra é de tamanho 2, a gente pode verificar todas as possíveis amostras de tamanho 2 de uma população de tamanho 4, já que a população é finita, tá? Isso onde a gente sabe que tem 3 homens na população. Então, a gente vai estimar P, a proporção de homens na população, que é um parâmetro, através da estatística P barra, proporção amostral, que é o percentual de homens na amostra. Alguns resultados probabilísticos que é importante a gente lembrar. A gente deve lembrar que a probabilidade de 2 eventos aleatórios, A e B, ocorrerem simultaneamente a probabilidade de ocorrer simultâneo é A e B ocorrer ao mesmo tempo, representado por A interseção B. A e B ocorrem simultaneamente, é representado pela interseção dos 2 eventos, A interseção B. Então, a probabilidade de A interseção B é igual à probabilidade de A vezes a probabilidade do B ocorrer, dado que A ocorreu. Tá? Isso aqui é a regra do produto, tá certo? Tá? Que a gente deve lembrar lá da disciplina passada, né? A probabilidade da interseção de 2 eventos quaisquer é a probabilidade do primeiro vezes a probabilidade do segundo, dada a ocorrência do primeiro. Acontece que, quando A e B são eventos independentes, a probabilidade do segundo, B, dado que o primeiro ocorreu, dado A probabilidade B, dado A, se B e A são independentes, a probabilidade B, dado que A ocorreu, não tem influência de A, se são independentes, né? Então, vai ser igual a probabilidade B. É o que está aqui. A probabilidade B, dado A, é igual a probabilidade B, porque A não interfere na ocorrência de B. Tá? Isso quando A e B são independentes. Logo, a probabilidade da interseção vai ser P de A vezes, a probabilidade B dado A é a probabilidade B, se são independentes. Então, a probabilidade de A inter B igual a probabilidade de A vezes a probabilidade de B. Ou seja, 2 eventos independentes, a probabilidade da interseção é igual ao produto das probabilidades. A gente deve lembrar desse resultado da disciplina passada. Pergunta: quantas amostras possíveis existem ao retirar com reposição 2 pessoas de uma população com 4 pessoas? Tá? Então, é importante, porque já que a gente vai relacionar todas as possíveis amostras, tá? Quando eu retiro 2 pessoas, tá? Amostra aleatória simples, com reposição, quando eu retiro 2 pessoas de uma população de tamanho 4, eu quero saber quantas possíveis amostras são possíveis a gente coletar. Então, a gente vai calcular a quantidade de amostras possíveis. Nesse caso, a gente observa o seguinte, que numa primeira retirada, existem 4 resultados possíveis, 4 pessoas que podem ser selecionadas na primeira retirada. Concorda comigo? E numa segunda retirada, como é com reposição, eu tiro uma primeira pessoa. Eu tenho 4 possibilidades. Aí eu devolvo ela para a população. Então, na segunda retirada, eu continuo com 4 pessoas. Então, existem 4 resultados possíveis na segunda retirada. Ok? 4 possíveis pessoas que podem ser selecionadas na segunda retirada. Bom, mas eu quero saber 2 retiradas com reposição. Então, o total de retiradas possíveis, usando o princípio fundamental da contagem, que é uma técnica de contagem básica, existe um total de 4 vezes 4, simultaneamente retirada de duas pessoas com reposição, é 4 vezes 4, igual a 16 amostras possíveis, tá? Então, existem 16 maneiras possíveis de retirar 2 pessoas com reposição de uma população de tamanho 4, tá? E agora a gente vai ver cada uma dessas amostras, 16 amostras, como é que a gente calcula a probabilidade de cada uma delas ocorrerem na amostra. De serem selecionadas, na verdade. Então, veremos agora como são essas amostras. Bom, a gente pode imaginar como uma possível amostra retirar a mulher na primeira retirada e uma mulher na segunda retirada. Por que pode ser mulher e mulher? Porque a amostra é com reposição. Então, na população existe uma mulher, dentre 4 pessoas. Então, eu tiro uma mulher na primeira retirada, observo se é homem ou mulher,
devolvo para a população e observo novamente numa segunda retirada e verifico que é mulher, tá? E qual é a probabilidade de observar essa amostra particular? Ou seja, mulher numa primeira retirada e mulher na segunda retirada. Ora, a probabilidade dessa amostra, mulher, é a probabilidade de ocorrer mulher na primeira e mulher na segunda. O E corresponde à interseção. O OU, para a gente lembrar, corresponde à união. Mas, nesse caso, é a probabilidade simultânea. Mulher e mulher. Então, é a interseção. Então, a probabilidade de ser mulher e mulher é igual à probabilidade de mulher vezes a probabilidade de mulher. Por que vezes? Porque a amostra é independente. Lembro que é uma amostra aleatória simples, com reposição, então tem igual probabilidade e são independentes entre si. Tá? Por isso que é o produto. A probabilidade da interseção é o produto das probabilidades, porque as retiradas são independentes. Então, a probabilidade de mulher na primeira retirada é 1/4, vezes a probabilidade de mulher na segunda retirada, 1/4. Então, a probabilidade de mulher na primeira e mulher na segunda é igual a 1/16. Nesse caso, as variáveis, lembram que eu tinha uma variável x1 e x2? x1 é a variável Bernoulli na primeira retirada. x2 é a variável Bernoulli na segunda retirada. E elas são independentes, porque é a amostra aleatória simples com reposição. E elas têm a mesma distribuição da variável populacional, x, Bernoulli, parâmetro P. Tá? Só que quando a gente observa o valor já numérico na amostra, a gente já não tem mais variável aleatória, a gente vai ter a estimativa. Tá? A estatística já observada é a estimativa. Tá? Então, x1 é 0 nesse caso, porque ocorreu mulher na primeira retirada, e x2 é igual a 0 na segunda retirada, mulher na segunda retirada. Então, isso daqui já são as estimativas. Tá? x1 é 0, x2 é 0. Quando ocorre 0, 0, a proporção amostrada, a estatística observada na amostra vai ser 0 mais 0 dividido por 2, 0,0. Isso é 0% de homens nessa amostra particular. Ok? Então, isso aqui é uma estimativa, 0% de homens na amostra. Então, se eu realizasse uma pesquisa onde eu coletasse e observasse 2 mulheres, eu ia fazer a inferência e dizer que não existe homem na população, tomando como base uma estimativa pontual, de 0% de homens na amostra, com essa amostra aqui observada. Só que essa é uma possível amostra. Se eu usasse só essa amostra, eu cometeria uma distância um erro bastante grande, porque a gente sabe que na população são 3/4 de homens, 75% são homens. Então, a gente percebe que cometeria um grande erro usando essa amostra particular. Mas a gente não vai se limitar à observação de apenas esta amostra particular. Tá? A gente vai estudar todas as possíveis amostras para poder compreender qual seria a distribuição amostral da proporção amostral, conforme a gente já definiu anteriormente. O que é uma distribuição amostral de uma população finita? É a distribuição de todas as possíveis amostras, né, da estatística, usando todas as possíveis amostras da população. Então, outra possível amostra. Observar a mulher na primeira retirada e o homem 1 na segunda retirada. Então, a probabilidade dessa amostra particular seria o quê? Probabilidade de mulher na primeira retirada e o homem 1 na segunda retirada. A probabilidade simultânea da interseção é o produto das probabilidades, porque são independentes. Então, a probabilidade de mulher na primeira retirada e a probabilidade do homem 1 ocorrer na segunda retirada. A probabilidade de mulher na primeira retirada é 1/4, que existe uma mulher, né, sobre 4 pessoas. E a probabilidade na segunda retirada do homem 1, existe um homem 1 sobre um total de 4 pessoas. Então, é 1/4 também. Tá? Vejo que aqui não é a probabilidade de um homem, tá, ser selecionado na segunda retirada, porque senão seria 3/4. Aqui é a probabilidade do homem 1, tá, ser retirado na segunda seleção da amostra. Então, é 1/4. Um homem 1 sobre 4. Seria o Pedro, só existe um Pedro na população sobre o total de 4 pessoas. Então, a probabilidade dessa amostra particular, 1/16. Logo, o x1, 0,1,
o gênero da primeira pessoa retirada é mulher, então é 0. X2, gênero da segunda pessoa retirada, é o homem 1. Então, assume o valor 1 porque é homem. Então, a proporção amostral dessa amostra é 0 sucesso na primeira, 1 sucesso na segunda, 0 mais 1, 1 sobre 2, duas pessoas na amostra, dá meio, 0,50. Então, 50% de homens nesta amostra. Se eu usasse a estatística pontual, tá, estimativa pontual, diríamos que 50% na população existe 50% de homens. Já melhorou essa estimativa. Outra possível amostra seria o quê? O homem 1 na primeira retirada e o homem 2 na segunda retirada. Então, a probabilidade dessa amostra particular seria a probabilidade da interseção, como são independentes, probabilidade de observar o homem 1 na primeira retirada, vezes probabilidade de observar o homem 2 na segunda retirada. 1/4, o homem 1, vezes 1/4 do observar o homem 2. Probabilidade total, né, 1 sobre 16. Nesse caso, x1, x2, x1 seria homem na primeira retirada, x2, homem 2 na segunda retirada, 1 em 1. Proporção de homens na amostra, 1 mais 1 sobre 2, 1. 100% de homens nesta amostra. Então, uma estimativa pontual seria dizer, existe 100% de homens na população. Bom, só que a gente não tem só essas 3 possíveis amostras, né? Por exemplo, como foi colocado aqui, mulher, 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 homem 1, homem 1, homem 2. Nós temos 16 possíveis amostras. Então, recapitulando, uma primeira amostra que a gente calculou foi mulher, mulher. A probabilidade dessa amostra aqui a gente já calculou 1 sobre 16. Os valores da minha variável aleatória observada na amostra é o quê? X1 é 0, x2 é 0. Então, 0%, né, a proporção amostral é 0% de homens. A segunda amostra foi mulher na primeira retirada e o homem 1 na segunda. A probabilidade dessa amostra, 1 sobre 16. O x1, x2, 0, mulher na primeira retirada, 1, homem 1 na segunda retirada. Então, 0 mais 1 deu 50% de homens. A terceira amostra foi homem 1, homem 2. A probabilidade dessa amostra, 1 sobre 16. x1 foi 1, x2 foi 1. A proporção de homens nessa amostra, 1 mais 1, 2. Dividido por 2 dá 1. 100% de homens na amostra. Então, a gente vai ver agora todas as possíveis amostras, tá? Como foi mulher, mulher aqui, tá? Mulher, homem 1, vamos continuar com a sequência de observando mulher sempre na primeira retirada. Então, olha, foi mulher, 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 homem 1. Faltou o quê? Mulher, homem 2, tá? E a probabilidade dessa amostra, seguindo o mesmo raciocínio apresentado anteriormente, a probabilidade dessa amostra vai ser a probabilidade de homem na primeira, mulher na primeira e o homem 2 na segunda. Probabilidade da interseção, 1/4 vezes 1/4, 1 sobre 16. x1 é 0, que é mulher na primeira retirada, x2 é 1, homem 2 na segunda retirada. Proporção de homens na amostra, 0 mais 1, dividido por 2, 50% de homens. Então, foi mulher, 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 homem 1, mulher, homem 2. Vamos ver agora mulher, homem 3. Mulher, homem 3. Mesmo nos raciocínios anteriores, probabilidade da amostra 1 sobre 16, x1, x2, 0, 1, proporção de homens, 50% nessa amostra. Vamos agora inverter. Como foi mulher, 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 homem 1, mulher, homem 2, mulher, homem 3, a gente inverte agora tudo. Mulher, mulher é a mesma coisa que mulher, mulher, então não temos que inverter. Mulher, homem 1, o invertido é homem 1, mulher. Mulher, homem 2, o invertido é homem 2, mulher. Invertido de mulher, homem 3, é homem 3, mulher. Todas essas amostras particulares têm probabilidade de 1 sobre 16 de ocorrer. E todas elas geram proporção amostral de 50%. Proporção de homens, 50%. Do jeito que a gente fez os invertidos de homem, mulher, homem, a gente vai fazer os invertidos de homem 1 com os demais. Então, eu já tenho homem 1 com homem 2, homem 1 com mulher. Falta o quê? Homem 1 com homem 3. Mas também a gente deve considerar que pode ocorrer homem 1 com homem 1, porque a amostra é com reposição. Então, homem 1 com homem 1, que a gente ainda não tinha considerado. Homem 1 com homem 2 já tinha considerado.
e homem 1 com mulher também. Então, faltou homem 1 com homem 3. Essas amostras particulares têm probabilidade 1 sobre 16, e as proporções, né, como são todos homens, 100% de homens. Considerando agora o invertido de homem 2, tá? Nós tínhamos homem 2 com mulher, já foi feito, homem 2 com homem 1, ainda não. Então, fica homem 2 com homem 1, e aí homem 2 com homem 3, já foi? Deixa eu ver. Homem 2, homem 1. Desculpe, aqui a gente considera todas as permutações com homem 1. Homem 1 com homem 1, aí homem 1 com mulher já foi, aqui, ó, homem 1 com a mulher já foi, homem 1 com homem 2 já foi, e por último vem homem 1 com homem 3. Então, vem tudo com homem 1, com homem 1. As amostras, 1 sobre 16, as probabilidades. Como são todos homens, é 100% de homens, ok? Agora, vamos fazer com homem 2. Homem 2, mulher, já aconteceu. Homem 2, já aconteceu? Aqui. Estava faltando eu dar um clique. Está aqui. Homem 2 com... Agora só homem 2. Homem 2 com homem 2. Ok. 100% de homens. Probabilidade 1 sobre 16 de ocorrer isso. Aí, homem 2 com mulher. Já apareceu homem 2 com mulher. Homem 2 com homem 1 já foi. Está aqui. Homem 2 com homem 1 já foi. Faltou homem 2 com homem 3. Está aqui. Invertendo, agora vamos ver o homem 3. Né? Homem 2 com homem 2 é a mesma coisa, a inversão. Homem 2 com homem 3, invertendo, fica homem 3 com homem 2. E, finalmente, vamos fazer todas as possibilidades com homem 3. Homem 3 com homem 3. Homem 3 com mulher já foi, está aqui, ó, homem 3 com mulher já foi. Homem 3 com homem 1 já foi, homem 3 com homem 1 está aqui. E homem 3 com homem 2 está aqui. Então, ficou realmente só homem 3 com homem 3. Probabilidade 1 sobre 16, tá? 100% de homens nessa amostra. Percebam que aqui a gente tem 16 possíveis amostras, todas as combinações de amostras, que a gente calculou, já sabia que tinha que ser esse total. 4 vezes 4, 16 amostras possíveis de retiradas de duas pessoas de uma população de tamanho 4 com reposição. Ok? Então, aqui eu tenho todas as possíveis amostras, combinações de amostras, com as respectivas probabilidades. Isso nos gera uma distribuição de probabilidade da estatística P-barra, tá? Que é uma proporção amostral. Como é uma distribuição de probabilidade de uma estatística, nós temos uma distribuição amostral, que é a distribuição de probabilidades de todas as possíveis amostras da população finita. Ok? Então, perceba que todas essas amostras, elas geram estatísticas iguais a 0% de homens, ou 50% de homens, ou 100% de homens. Tá? Então, a distribuição amostral da proporção é o quê? É 0% de homens com probabilidade 1 sobre 16. Por quê? Probabilidade 1 sobre 16 para 0% de homens. A gente pode perceber que só existe uma amostra que gerou 0% de homens. E a probabilidade dessa amostra é 1 sobre 16. Por isso está aqui, 0% com probabilidade 1 sobre 16. 50% com probabilidade 6 sobre 16. Por quê? A gente percebe que existe essa amostra, 50%, essa ou essa. Qualquer uma delas gerou 50% de homens, né? Então, a probabilidade de observar 50% de homens é a probabilidade da união dessas amostras. Então, a probabilidade da união é a soma das probabilidades, porque são eventos disjuntos. Então, é a probabilidade desse evento, mais esse, mais esse, mais esse. Quantos são? 1, 2, 3, 4, 5, 6. São 6 probabilidades iguais a 1 sobre 16. Então, 6 vezes 1 sobre 16, né? Ou 1 sobre 16 somado 6 vezes, dá igual probabilidade de 6 sobre 16, né? E a probabilidade de 100% de homens?
a gente observa que existem 9 amostras com probabilidade de 1 sobre 16 cada de ocorrer, né? E aí a gente tem que a probabilidade de 100% é igual à probabilidade de 9 sobre 16. Vejam só, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, a probabilidade da união, 9 vezes probabilidade de 1 sobre 16. 9 sobre 16. Então, dá todas as probabilidades possíveis para a proporção amostral, né? Então, distribuição de probabilidade. Conjunto de valores possíveis da proporção amostral, 0, 50, 1, com as respectivas probabilidades, 1 sobre 16, 6 sobre 16, 9 sobre 16. Soma das probabilidades igual a 1. Então, fechou bonitinho. Então, como é importante a gente saber o que é uma distribuição de probabilidade, né? E, nesse caso, distribuição amostral é uma distribuição de probabilidade de uma estatística. Qual é a estatística aqui? Proporção amostral. Como a gente tem a distribuição de probabilidade, faz sentido a gente calcular a característica dessa distribuição de probabilidade. Por exemplo, o valor esperado da proporção amostral, que a gente deve lembrar como é calculado. É a estatística, o valor da estatística vezes a sua probabilidade, mais o valor da estatística vezes a sua probabilidade, mais o valor da estatística vezes a sua probabilidade. Então, fica 0 vezes 1 sobre 16, mais meio vezes 1 sobre 6 sobre 16, mais 1 vezes 9 sobre 16. Devemos lembrar como calcular o valor esperado de distribuição discreta. Calculando, meio de... Aqui, 0 vezes 1 sobre 16 dá 0, meio de 6 é 3 sobre 16, é 3, né? Mais 1 vezes 9, 9 sobre 16. Somando, dá 12 sobre 16. 3 mais 9, 12 sobre 16. Ora, mais 12 sobre 16 é igual a quanto? Quanto é, pessoal? 12 dividido por 16. Calcule aí de cabeça, ou usando uma maquininha. Diga 3 aí sobre 4, não? Quem falou? 3 sobre 4. Vamos simplificar, não é? 12 por 4 dá 3. 16 por 4 dá 4. Ó, 3 quartos. E isso aqui é 0,75, 75%. Ó, 75% é igual a P, que é a proporção de homens na população. Ou seja, em média, a proporção amostral, né, é igual à verdadeira proporção populacional P, de 75% de homens. Né? O que vocês acharam desse resultado? É interessante esse resultado? Em média, a proporção amostral, a gente espera que ela seja igual à proporção populacional. Não é interessante esse resultado? Sim ou não? Sim. Pois é. Então, o valor esperado de uma distribuição, né, já diz, a média de uma distribuição é o valor que a gente espera que ocorra. Então, eu espero que a minha proporção amostral gere um resultado igual ao parâmetro populacional de sucesso, né, o P, a probabilidade de sucesso na população. Então, para fazer inferência usando a proporção amostral, eu vou ter uma certa segurança, porque, em média, eu vou acertar, vai ser igual à verdadeira proporção populacional. Então, isso é muito interessante, tá certo? E a gente viu isso através desse exemplo simulado. Se a gente consegue observar todas as possíveis amostras, tá? E calcular as probabilidades e os possíveis valores que ela pode assumir, então a gente, né, observou que, em média, a gente espera que o verdadeiro parâmetro seja estimado pela média da distribuição proporção amostral, tá? Na prática, pessoal, a gente não isso aqui, essas 16 amostras, é como se fosse 16 pesquisas eleitorais, tá certo? Só que, na prática, a gente não faz 16 pesquisas eleitorais no mesmo período de tempo, tá? No máximo, a gente faz uma pesquisa num tempo, depois passam alguns dias e faz outras pesquisas, tá? Mas, na prática, a gente só faz uma pesquisa, ou seja, a gente vai observar apenas uma dessas possíveis amostras. Por exemplo, eu realizo uma pesquisa e aí observo a amostra número 7. Homem 2 na primeira retirada, mulher na segunda retirada. E aí eu vou dizer, olha, existe 50% de homens na população.
Ou, devido ao acaso, eu observo uma outra amostra, 14, por exemplo. Homem 2 na primeira retirada, homem 3 na segunda. E eu vou dizer, olha, existe 100% de homem na população. Ou, devido ao acaso, eu observo a única pesquisa, mulher na primeira, mulher na segunda retirada. E aí eu vou dizer, olha, não existe homem na população. Então, na prática, eu vou coletar apenas uma dessas amostras, tá? Uma dessas 16 amostras possíveis, e fazer a inferência para toda a população baseada numa única amostra. Mas se a gente pudesse observar todas, tá? E calcular a média, né, das estatísticas, aí, em média, a gente ia acertar, né, pontualmente na proporção de sucessos em toda a população. Ok? Bom, assim como eu calculo o valor esperado da proporção amostral, eu posso calcular o valor esperado do quadrado da proporção amostral, tá? Vou dizer por que eu vou calcular primeiro o valor esperado do quadrado da proporção amostral. Porque para calcular a variância da proporção amostral, vocês devem lembrar que para calcular a variância de uma estatística, eu posso calcular o valor esperado do quadrado da variável menos o quadrado do valor esperado da estatística, ou da variável. A estatística nada mais é que uma variável amostral, né? Obtida de dados amostrais. Tá? Então, a esperança do quadrado menos o quadrado da esperança é igual à variância. Por isso que eu calculo aqui a esperança do quadrado da proporção amostral. Então, para simplificar, tá? A esperança do quadrado da proporção amostral, vocês depois veem aqui com detalhes os cálculos, vai chegar em 1 sobre 16 vezes 42 sobre 4. Tá? Então, variância da proporção amostral, a esperança do quadrado é 1 sobre 16 vezes 42 sobre 4, menos o quadrado da esperança. A esperança não era 3/4, então vai ficar 9 sobre 16. Né? 9 sobre 16. Então, eu coloco 1 sobre 16 em evidência. Então, 1 sobre 16 está em evidência. Vezes, aí o que acontece? O 42 quarto sobre 4 está aqui, dentro do parênteses, menos o 9, que 1 sobre 16 ficou em evidência, menos o 9. Então, fica 1 sobre 16 vezes 42 menos 9 vezes 4, 36. 42 menos 36 sobre 4. Então, a variância é 1 sobre 16 vezes 6/4. Ok? Assim, a variância da proporção amostral é obtida da seguinte forma. 1 sobre 16 vezes 6/4, que foi o último resultado aqui, 1 sobre 16 vezes 6/4, que foi esse último resultado. Aí eu vou organizar isso aqui, tá certo? 1 sobre 16 continua em evidência, vezes o 6/4 eu simplifico, 3/2, ok? Então, fica 1 sobre 16 vezes 3. Eu deixo isso aqui no numerador, fica 3 sobre 16, dividido por 2. Tá? Então, eu deixei 3 sobre 16 no numerador, né? Dividido por 2, ok? Eu posso fazer isso, eu apenas organizei. Mas 3 sobre 16 é a mesma coisa que 3/4 vezes 1/4, ok? Ora, mas 1/4 pode ser visto como 1 menos 3/4. É verdade, 4, 1 menos 3/4 é 4 vezes 1, 4, menos 3, 1/4. Dividido por 4, 1 dividido por 4. Então, 1/4 eu posso escrever como 1 menos 3/4. Então, ficou 3/4 vezes 1 menos 3/4. Mas 3/4 é a probabilidade de sucesso da população, é o P. 1 menos 3/4 é 1 menos P. Mas quem é P e 1 menos P? É uma variância de um X. Quem é o X? X é a variável que eu representei a população. E eu representei como tendo distribuição Bernoulli de parâmetro P. Tá? Se X é uma Bernoulli de parâmetro P, qual é a variância da Bernoulli? É P1 menos P. Então, é a variância de X, onde X é Bernoulli. X é Bernoulli parâmetro P, onde o P é 3/4. Né? 3/4 é o P, 1 menos P, que é o 3/4, P1 menos P, a variância de X. Variância de X é a variância de uma Bernoulli, de parâmetro P. Nesse caso, o P é 3/4. Tá? E aqui dividiu por N. Por que N? O 2 é N, porque a minha amostra é de tamanho 2. Tá?
Então, conclusão, a variância da proporção amostral é igual à variância de x da população dividido por n, tá? Como x é Bernoulli, então a variância é P1 menos P dividido por n, tá? Então, a variância da proporção amostral é P1 menos P dividido por n. Grave esse resultado, ok? Então, resumindo, valor esperado de x, P, é P da população, a proporção da população é 3/4. E a variância, P1 menos P, 3/4 vezes 1/4. Isso aqui é a revisão, né, da distribuição Bernoulli, tá certo? Lembrar que, se x tem essa distribuição, Bernoulli, tá? Aí tem essas considerações aqui, valor esperado, variância. Então, resumindo tudo, né, através da simulação, quando a gente retira uma amostra aleatória simples de x com reposição, onde x é Bernoulli de parâmetro P, a gente observou o seguinte resultado: o valor esperado da proporção amostral é igual ao valor esperado da minha variável que representa a população, x Bernoulli, que é igual ao valor esperado da Bernoulli é P. Então, o valor esperado da proporção amostral é igual ao valor esperado da população, que é P. E a variância da proporção amostral é a variância da população dividido por N. Como X é Bernoulli, parâmetro P, então a variância da população é P1 menos P, que é a variância da Bernoulli, dividido por N. Pergunto, esse resultado foi coincidência? Sim ou não? Pergunto a vocês. Esse resultado, valor esperado da estatística, proporção amostral é igual ao valor esperado da população, P. Variância da proporção amostral é a variância da população dividido por N. Como a variância da população é P1 menos P, porque X é Bernoulli, tá? Então, a variância da proporção amostral é P1 menos P dividido por N. Estes dois resultados, foi coincidência ou isso tem algum fundamento matemático, estatístico que possa ser generalizado? É coincidência, sim ou não? Eu pergunto para vocês. Acho que não. Acho que não, né? Alguém mais? Também acho que não. Parece que não, né? Pronto. Então, é um resultado bastante interessante que, de repente, poderia ser assim, foi o acaso, foi simulado também, então era para dar tudo bonitinho. Mas, graças a Deus, a resposta realmente é não. Não foi uma coincidência. Isto aqui é um resultado que a gente consegue demonstrar probabilisticamente, né, estatisticamente, que sempre vai acontecer. A esperança da proporção amostral é igual à esperança da população. Sendo a população Bernoulli, é igual ao valor esperado da Bernoulli, que é P. E a variância da proporção amostral é a variância da população dividido pelo tamanho da amostra. Como a população tem distribuição Bernoulli, a variância dela é P1 menos P. Então, fica P1 menos P dividido por N, que é o tamanho da amostra. Ok? Então, este resultado a gente deve guardar para todas as demais tarefas que a gente for realizar daqui para frente. Tá certo? Isso é uma boa introdução para a inferência, né, que dá uma ideia geral de como é que a gente vai trabalhar a inferência daqui para frente. A gente vai trabalhar em cima da distribuição amostral das estatísticas que a gente interessa. No caso aqui, a proporção amostral. Como a gente vai fazer inferência para proporção populacional, a gente pode trabalhar com proporção amostral. Tá? Existem técnicas para dizer qual estatística utilizar, como obter uma estatística para fazer inferência sobre um parâmetro, tá? Por exemplo, método domínios quadrados, método dos momentos, na verdade, método da máxima verossimilhança, tá? E outros métodos menos utilizados. Os principais são o método dos momentos e o método da máxima verossimilhança. São técnicas para obter estatísticas para fazer inferência sobre um parâmetro de interesse, tá? Só que essas técnicas a gente não vai ver com detalhes em nossa disciplina. Eu estou só citando aqui que existem. Tá? Então, aqui as referências bibliográficas, tá? Do Busabe, um livro um pouco antigo, mas que é bem interessante, a leitura dele vale a pena, a gente compreender a teoria, que é Oliveira Costa Neto, tá?
o Laço Farber, que é o livro que a gente adotou aqui na nossa disciplina, tá certo? Vocês têm alguma pergunta, alguma dúvida? Alguma dúvida, pessoal? Não? Ok. Bom, essa aula, tranquilo, professor, pronto. Eu gostaria de ter um feedback, se deu para entender tudo direitinho, eu fui repetitivo. Certo. Tá. Essa aula, eu acredito que poucos professores ensinam dessa forma, a introdução à inferência, né? Aí eu gostaria de ter um feedback, para se deu para entender realmente, se foi interessante a simulação. Eu acho que é interessante essa simulação, porque é o que ocorre com as pesquisas eleitorais, por exemplo. A gente não faz 16 pesquisas, a gente faz uma só, e com base nessa única, a gente faz inferências sobre a população. Só que a gente sabe como se comporta se a gente pudesse fazer várias pesquisas, tá? A partir das próximas aulas, a gente vai ter uma noção, ampliar o resultado, né? Por que a esperança da proporção amostral é igual à esperança da população? Porque a variância da proporção amostral é igual à variância da população dividida pelo tamanho da amostra. A gente vai entender isso através do teorema central do limite, tá? Já ouviram falar no teorema central do limite? Alguém já ouviu? Não. Não? André, você ouviu onde, André? Acho que cálculo 1 foi cálculo 1. Falaram, foi para você sobre isso? Sim, sim. Mas com alguma aplicação estatística? Não, não. Na verdade, não. Pensava que era só o teorema mesmo. Ah, tá. Professor, esse é o teorema central do cálculo, é a mesma coisa? Não, é outro. Talvez, acho que o André está confundindo com algum teorema. Também estou confundindo, acho que é com cálculo 1. Que tem os teoremas lá dos cálculos, né? Apesar de que usa cálculo para provar, para demonstrar o teorema central do limite, entendeu? Usa muita análise, mas muitos resultados de convergência de funções, certo? Análise, Isso. né? Análise e cálculo. Tem alguma coisa a ver com sanduíche, assim, por exemplo, uma função aproximável por cima. Eu acho que foi isso que eu ouvi mesmo. Nas demonstrações, se não me engano, faz um tempinho que eu vi, mas se não me engano, teorema sanduíche, você faz um limite superior e limite inferior, se os dois convergem, então vai convergir para o mesmo lugar, né? Por isso que é interessante a gente entender um pouco que seja de cálculo, análise e cálculo, né? Pois é, pessoal, eu vou encerrar aqui a gravação, né, me despedindo, mas quem quiser continuar para perguntar, conversar, tchau, até a próxima aula, foi um prazer estar com vocês, até mais.